Boa noite, Shavuot Tov, uma boa semana para todos. Shabbat Shalom, Mashiach Now, a redenção verdadeira, completa, definitiva, já agora para o mundo inteiro. A pergunta da semana é: o labirinto leva ao topo? Aqui tem uma foto mostrando esse caminho tortuoso, justamente ligado ao topo. Mas a gente vai ver que esse caminho tortuoso é muito mais profundo, está lá embaixo, está ligado com a escuridão, os desafios. A gente está no projeto Likutei Sirot, capítulo, volume 21, e é a Parashat Terumá, e é a segunda Sirá do Rebbe de Lubavitch sobre essa Parashá. É uma Parashá que fala sobre o Beit HaMikdash, a construção do Mishkan, e essa Sirá em particular é emblemática, é muito importante, conhecida, onde o Rebbe desvenda os segredos do Rambam sobre o Beit HaMikdash e como é atual, presente, está agora, nesse mesmo momento ainda, no finalzinho da galuta, do exílio, já está presente e eterno o Beit HaMikdash, agora mesmo. Então a resposta é sim. Isso, para o nosso dia a dia, para a nossa rotina, na aplicação prática, é justamente pelos desafios, por esses caminhos tortuosos, o labirinto, que chegamos mais alto, chegamos lá em cima. A Sirá está baseada em relação a essa Parashá, que fala sobre o Aron, a arca sagrada, onde estão as Luchot e o rolo da Torá, no Beit HaMikdash. No Mishneh Torah, o livro do Rambam, a sua Magnus Opus, sua obra-prima, nas leis ligadas ao que o Rambam define como Beit HaBechirá, a casa escolhida, eleita, nas leis no capítulo 4, o Rambam fala sobre uma pedra, que é Eben Shatiá, a pedra que tinha no Kodesh Kodashim, na parte oeste, né, do Kodesh Kodashim, She'alei Haya Haaron Munach, e lá nessa pedra estava o Aron colocado. Essa é a pedra onde teve vários lugares nesse lugar, ligado a Adam Arishon, Noah, como nasceu o mundo, está ligado com essa pedra. E aí depois, nessa lahá, nessa lei, o Rambam começa a descrever uma longa história. Fala que no momento que foi construído por Shlomo, por rei Salomão, a casa de Hashem, o Beit HaMikdash, e ele sabia que no fundo, no final, seria destruído. O rei Salomão, Shlomo Amelech, construiu lá, ele fala só lá, um lugar para esconder o Aron, a arca, lá embaixo, em câmaras, abóbadas, em esconderijos profundos e tortuosos, labirínticos, e o rei Yoshiau ordenou e escondeu nesse lugar que foi construído pelo rei Salomão, como está escrito, e traz um passuco do livro de Devrei Hamim, e aí traz qual é o verso, que ele falou para os Levim, a tribo de levitas, que conhecem, que tem que levar Israel, o povo de Israel não pode, todo Israel não pode levar o Aron a Kodesh nos seus ombros, então que é eles que têm que levar para a casa, assim como foi na construção do Mishkan e no Beit HaMikdash também, para a casa que construiu, novamente fala, Shlomo, filhos de David HaMelech, como está escrito, que não se pode carregar sem ser os Levim. Então, aqui surgem já algumas perguntas. Primeiro, o Mishneh Torah, o livro Yad HaChazaká do Rambam, é um livro de leis, de comportamento, do que fazer.
Porque o Rambam se estende nessa história, contando toda a história, como foi com o rei Salomão, na construção do Beit HaMikdash, etc. Qual a importância prática? Outra pergunta. De como, onde e quem escondeu a arca. Além do que, tem discussão no Talmud, se foi escondido, onde está, etc. E o Rambam aqui claramente escolhe uma das versões. Por que ele escolhe essa versão e coloca aqui num livro de leis? Essas são algumas perguntas básicas. Já vê que tem mais. A base para isso, o Rambam vai explicar mais tarde, no capítulo 6, Shekidushá Rishoná Kadshá Deixatá Kadshá Leatid Lavô, que não, o Rambam afirma que a santidade do Beit HaMikdash continua. Teve na primeira construção e vai retornar, mas nunca deixou de ter. Leatid Lavô no futuro vai se santificar novamente, mas nunca deixou de ter. Isso é o princípio básico que o Rambam revela e vai ser o caminho para as nossas respostas. E o que isso vai ter a ver com a gente hoje em dia. É importante saber isso. E também explica o Rambam que além da arca, né, que é importante saber que a arca está no seu lugar, porque está ligado com a santidade que não saiu, porque ela continua no lugar, porque a arca continua no lugar. Também explica que a santidade do Beit HaMikdash continua, vem da presença divina, da Shekhinah, que claramente a Shekhinah continua existindo. Mesmo assim, não só por causa da Shekhinah, que faz com que a santidade do Beit HaMikdash continue, mesmo com a destruição do primeiro e do segundo templo, se é por causa da arca que traz a santidade para o Beit HaMikdash, em princípio bastaria dizer que a arca continua no seu lugar original, sem contar a história toda, que o rei Salomão construiu, já sabia que ia ser destruído, depois o rei Yoshiao, os Levim, etc, etc. Como eu falei, mais várias perguntas. Para começar a primeira, por que, como eu falei, o Rambam fala que foi construído lá. Antes está falando sobre o Bait, a casa que Shlomo construiu. Então, foi construído lá, poderia ser na casa, que foi mencionada antes, e não Kodesh HaKodashim. Por que deixa Bo e não Kodesh HaKodashim, que é o que o Rambam quer enfatizar? Segundo, o Rambam omite, que está lá até hoje como está escrito no Talmud, dizendo que apenas ainda está lá agora. Terceiro, porque diz que foi Yoshiao que escondeu. Tiveram outros reis, outras pessoas que poderiam ter escondido. Porque faz questão de falar que foi Yoshiao, dizer quem escondeu. Quarto, porque fala que foi o rei Shlomo que construiu essa câmara escondida profunda lá embaixo. Quinto, porque fala que esse lugar é embaixo, em câmaras profundas e tortuosas, labirínticas. Sexto, porque que fala que é o rei Yoshiao precisa, não fala de uma forma vaga, Yoshiao, fala que é o rei Yoshiao. Sete, porque escondeu num lugar que é o mesmo que o rei Salomão mandou construir. Tem que enfatizar, foi lá mesmo, mas por que tem que precisar isso num livro de leis, como a gente falou? Porque traz uma prova do verso no Divrei Yamim, porque grifa também que foi os Levim que tinham esse dever de levar lá para baixo. Entende-se que o rei Salomão construiu por conta própria, do jeito que o Rambam fala, pois sabia que seria destruído no futuro. Isso já pergunta. Shlomo construiu por conta própria? Todas as partes, os seus detalhes do Beit HaMikdash foram construídas sob ordem de Hashem. Porque aqui o Shlomo Amelech teria pensado em construir essa câmara. Segundo, porque fala sobre Urim Vetumim. Realmente, eles também não voltaram para o segundo Beit HaMikdash, assim como o Aron. Mas os Urim e Vetumim estão ligados às vestimentas dos Kohanim, que são em outra parte das leis que não estão ligadas à construção do Beit HaMikdash, ligado aos utensílios do Beit HaMikdash. As leis, uma coisa a gente vai começar a entender, que as leis sobre a arca, no Mishneh Torah,
estão nesse quarto capítulo que a gente falou. Esse quarto capítulo está ligado ao formato da construção do Beit HaMikdash. A parte da arquitetura, da estrutura do prédio. E não dos keilim, dos utensílios, dos móveis do Beit HaMikdash. Então aqui a gente entende porque que não por acaso o Rambam coloca justamente aqui. E o que isso vai implicar para a gente. Que o Aron, a arca sagrada, não é somente um móvel, um utensílio que se encontra no Kodesh HaKodashim, assim como a menorá no Eichal, o Shulchan, ou o Mizbeach, lá fora, etc. Ele, o Aron, é que transforma a casa numa casa para Hashem. Ele que faz que seja um Beit HaMikdash, é o Aron, é a arca, onde estão as Luchot. Se é assim, e o Aron não teria voltado para a segunda Mikdash, no seu lugar, no Kodesh Kodashim, faltaria o principal. Então, se, como o Rambam considera o Aron fundamental, a arca faz parte principal, fundamental do Beit HaMikdash, e o lugar dele é no Kodesh Kodashim, se ele não voltou para o Kodesh Kodashim, no segundo Beit HaMikdash, então estaria faltando o principal. Por isso que o Rambam vai explicar, já antecipando, que o Kodesh Kodashim, onde o Aron está, é o lugar principal, é o lugar original que Shlomo HaMelech, o rei Salomão, construiu já desde o começo, já sabia que isso aconteceria. Então a atenção do Rambam não é decidir que a arca está no Kodesh Kodashim, embaixo, construído por Shlomo HaMelech, e não no Lishkat HaEtzim, como tem opiniões, que estaria numa câmara onde estão as madeiras. Não é isso. Rambam está querendo dizer que esconder a arca não foi por falta de alternativa. Não foi porque estava obrigado. E isso é a explicação para tudo que a gente falou até agora. Desde o começo foi planejado o Beit HaMikdash com dois lugares equivalentes para o Aron. Por Hashem, que definiu isso para Shlomo HaMelech, que não fez por vontade própria. Hashem comunicou isso para Shlomo, mas Shlomo tinha que fazer isso por conta própria, mas de acordo com a vontade de Hashem. Que já teria desde o começo dois lugares verdadeiros, originais, válidos, eternos para o Aron. Um revelado, que era em cima, que é o que a gente sabe, e um oculto, que era lá embaixo, por isso foi construído desde o começo, junto as duas coisas. Não é fora do Beit HaMikdash, nem foi improvisado. É uma lei da construção do Beit HaMikdash, não dos móveis e utensílios. Quando o rei Salomão construiu, não foi por vontade própria, como a gente falou, ele tinha que saber o que aconteceria. Então, por isso que fala que ele já sabia que ia ser destruído. E ele sabia por que ele teria que construir, que era por causa da destruição, porque tinha que ter a intenção correta. Por que ele estava construindo? Então não é que ele recebeu o mandamento de construir o segundo Kodesh Kodashim embaixo, na projeção do primeiro, sem saber o motivo. Ele tinha que saber o motivo, que seria destruído no futuro, porque ele ia entender o motivo pelo qual ele teria que construir, e teria a intenção e a santidade necessária para esse lugar oculto embaixo. E o rei Osheal escondeu, cumprindo o que estava planejado desde o começo. Não foi como uma saída, uma alternativa. Por isso que foi num momento de paz, num momento de glória do Am Israel, que foi um dos reinados mais profícuos. Não tinha perigo nessa época. E foi feito com toda a pompa, como a inauguração do primeiro Beit HaMikdash, com os Leviim e tudo. E os Urim e Tumim também continuaram completos, apenas não respondiam. Eles faziam parte das vestimentas necessárias, obrigatórias para o Kohen Agadol depois. Por isso que o Rambam também menciona o Urim e Tumim, porque assim continuou também com o Aron, com o Kodesh HaKodashim. E a gente sabe, o Rebbe traz uma coisa muito interessante, que a gente tem, como é que vai ter Tirat HaMetim, a ressurreição dos mortos, vai ser um novo corpo, uma nova pessoa, só a alma que vai voltar, mas já num outro corpo, não. É o mesmo corpo, como é que vai se preservar, como é que vai ter? A gente tem um ossinho luz que fica aqui atrás, tem várias opiniões, que esse não foi destruído. Assim como o Beit HaMikdash também não foi destruído, não foi como é destruído.
e também será reconstruído em breve, e também terá a ressurreição dos mortos em breve, se Deus quiser, agora já com Mashiach. Todos os 3 templos são um só, eternos nesse aspecto, porque continua lá a essência, o pilar, o Kodesh HaKodashim e o Aron, lá no lugar que foi projetado desde o começo, não foi uma saída, um desespero. O Aron é a essência do Beit HaMikdash, assim como esse ossinho que nunca pecou, continua existindo, ele nunca é destruído. Assim como parte do corpo nunca é destruída, não é só a alma que é eterna. Os povos não têm e não podem ter domínio sobre o Beit HaMikdash de Hashem e nem sobre a gente também. O que acontece com o povo judeu é consequência do que a gente faz, do que o povo judeu faz. Acontece através dos outros povos também, mas o domínio é nosso completo e de Hashem. Mesmo a destruição do templo leva ao objetivo, assim é que a gente está concluindo, chegando no ponto principal, que é através do labirinto, da techuvá, do caminho tortuoso, da escuridão, lá embaixo, que é a destruição, isso leva ao objetivo da construção. Não é uma coisa a fortiori, a posteriori, por força maior, como alternativa, sem ser a intenção original. Essa original, e Shlomo revelou isso, já desde o começo, já sabia que ia ter destruição para chegar num momento maior, numa subida maior, num nível maior. Um nível mais elevado, através dos labirintos da história, tudo que a gente passou, todas as perseguições, inclusive o Holocausto, pandemia, e agora essa tragédia, as atrocidades que o Hamas fizeram em Marshemam, Bezichram. Então, através do esconderijo, como o Rambam fala, profundo e tortuoso, labiríntico, por meio do nosso serviço direto e reto, não chegaríamos nesse nível tão elevado. É a techuvá que está ligado ao voltar, a passar por esses caminhos tortuosos embaixo, difíceis, desafios, leva ao topo. Por meio desse labirinto escuro e profundo, a gente vai chegar lá em cima, que seja agora já de uma forma eterna, definitiva, já o Beit HaMikdash, que é eterno e está existente agora, nesse momento, e vai estar revelado novamente aqui em cima para todo mundo, já com Tehillat HaMetim também, com Mashiach, já agora, now. Tudo bom para todos nós, boas notícias.